Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Pois é, galera, fim de jogo aí em Cuiabá, Cuiabaiern 2, São Paulo 0, né? E terrível. São Paulo é um zero, é um nada. São Paulo realmente não consegue criar nada, é uma bagunça geral esse time do São Paulo. É totalmente inadmissível o São Paulo pegar o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e não conseguir fazer nada, absolutamente nada, não deu um chute a gol. Teve agora aí uma defesa do Walter no finalzinho aí, é o máximo que o Walter fez aí pra poder pelo menos dizer pra família que ele tava no jogo. Se o Walter tiver que justificar pra esposa dele que ele tava no jogo, ele mostra esse último lance aos 54 do segundo tempo. Muito pouco para um time do São Paulo que pretende ou tem a presunção de chegar na fase de grupos da Libertadores. Não consegue se impor contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A gente estava falando aqui muito sobre postura. Então tem muita coisa errada pra gente falar aqui. Zubeldia, jogadores, mas acima de tudo isso, postura, vontade. Esse time mostrou em algum momento vontade de querer estar no G4, vontade de querer ir para Libertadores, vontade de dar uma resposta pro torcedor que ele poderia confiar nesse time. Em nenhum momento a gente viu isso daqui. E como eu falei no pré-jogo, como eu falo na programação do Arquibancada Tricolor, em vários momentos, sim, eu sou contra a demissão de um treinador no meio de uma temporada, no decorrer de uma temporada. Mas o Zubeldia, ele precisa se ajudar. O Zubeldia precisa mostrar que ele também está trabalhando para melhorar. E o que a gente vê? O mesmo time sendo escalado, com os mesmos erros, os mesmos jogadores sendo insistentemente escalados. Ele não tira o Luiz Gustavo por nenhum decreto. O Luiz Gustavo pode fazer o que for, o que ele quiser em campo, que ele não sai. As armas que o Zubeldia tem para mudar um jogo são Lisieiro e Nestor. Não tô culpando os jogadores, tá? Porque o Lisieiro, para mim, não jogou mal. Assim, não é um cara que entra e se fala, putz, acabou com o jogo, destruiu o jogo. Não, não é isso. Só que, se você precisa ganhar, se você precisa buscar o jogo, você tem que tentar alguma coisa diferente. O único jogador que a gente enxerga ali, que também, claro, esse elenco precisa de reforços, o elenco não é dos melhores, mas o único que você olha ali que você fala, pô, pode melhorar o time, é o William Gomes. E aí você começa um jogo com 49 graus, com o Rafinha, que já está caminhando para seu término de carreira. É você já começar com um a menos. Já começa por aí. O Luiz Gustavo, que você precisa de intensidade de marcação no meio de campo para um primeiro volante, pegador, que proteja a defesa, o Luiz Gustavo não é esse nome. Então você já começa o jogo com 2 peças a menos. Ou com 2 peças que vão ter 15, 20, 30 minutos de tanque de oxigênio para aguentar um jogo nesse calor. E o que a gente falou do primeiro tempo, as falhas do São Paulo, onde o São Paulo tomou gols, foram justamente nas falhas dos nossos volantes. Um primeiro volante que acaba não conseguindo marcar, ele tem uma boa qualidade de passe, ele tem uma boa qualidade para sair para o jogo, beleza, ok, tudo bem. Mas não consegue marcar sozinho. Então você tem o Luiz Gustavo ali falhando numa marcação ali, olhando a distância, o Bruno Alves, você pode até falar, pô, quem quer esperar o Bruno Alves dando uma bicicleta na área, mas marca o cara, vai no corpo dele. E no segundo gol sofrido, o Bobadilla dando todo o espaço do mundo e toda a possibilidade para que o Cleison, o jogador do Cuiabá, pudesse escolher e medir a velocidade do vento, pensar onde que ele ia bater aquela bola. Então como é que você marca a distância? Como é que você tem 2 volantes que não marcam, que não dão proteção para a defesa e que se pelo menos conseguissem ajudar a criar jogadas, a fazer uma saída de bola boa para o ataque do São Paulo, você pode até falar, putz, beleza, eu perco o poder de marcação, mas eu ganho na criatividade, na criação de jogadas. Mas não acontece uma coisa nem outra. Então, assim, tudo bem, existe a responsabilidade aqui dos jogadores que estão muito abaixo. O Lucas faz tempo que não está jogando bola. O Luciano no meio, pô, realmente tô cansado de falar que é a mesma coisa. Luiz Gustavo não tem a pegada que a gente precisa no meio de campo. Bobadilla disperso, muito distante, muito espaçados os volantes. Beleza. A postura dos jogadores também, apática.
apática para um time que quer brigar pelo G4. Só que também você tem que ter um treinador que tenha essa leitura, que consiga enxergar isso e consiga ver que de repente uma convicção não tá sendo mais aplicável. O Zubeldia, ele parece que ele tem uma mesma ideia e ele morre com essa mesma ideia. Eu costumo falar aqui, eu tô até vendo o chat aqui, algumas pessoas falando, mas o Lucas não era craque? Sim, o Lucas é craque. O Lucas no time do Palmeiras jogaria muito mais bola do que ele joga no São Paulo. O Lucas no time do Botafogo arrebentaria. O Lucas, ele tá num mau momento, sim. Mas se você prefere o Canhete, se você prefere o Benítez, que jogava um jogo e passava 9 no DM, parabéns para você. Aí é o seu critério, é a sua vontade de sofrer. Eu prefiro ter um cara acima da média nesse elenco que pode fazer alguma coisa e que num time acertado possa trazer jogadas para o time do São Paulo do que ficar numa birra, ou como muita bobeira, muita bobagem que eu vi em mídia social nesses últimos dias. Perdeu um pênalti, é pipoqueiro. Beleza, o Raí então é um pipoqueiro para você também, porque perdeu 2 pênaltis contra o Corinthians no Morumbi lotado, numa decisão, né? Se é esse o critério aí, parabéns para você. Eu acho o seguinte, é muito fácil escolher o caminho fácil, a narrativa fácil, de chegar e falar assim, Lucas é pipoqueiro, você tem jogadores aí que não prestam, aí é só trocar o treinador. Tem muita coisa errada. Tem a culpa do Zubeldia, tem a culpa dos jogadores, tem culpa da gestão, da diretoria, sim, né? Tem um monte de fatores aí ao mesmo tempo. Você não vai resolver o problema só mexendo em uma dessas peças. Mas o que eu falo é o seguinte, você tem que criticar, sim. Tem que criticar Lucas, tem que criticar Luciano, tem que criticar todo mundo que entra em campo com uma postura apática dessa daí. Porque o time que jogou desse jeito aí, ele não merece chegar na Libertadores no ano que vem. Ele tem que camelar na pré-temporada em fevereiro, no Carnaval, fazendo esses caras terem que se apresentar e jogar bola no Paulistão e numa pré-Libertadores pegando lá uma altitude na Bolívia. É o que esses caras estão merecendo com essa postura ridícula aí. Desculpa te interromper. E sabe onde vai ser a pré-temporada? O que tudo indica? Na Flórida. Vão lá ficar com o Mickey, com o Donald, com o Pateta, né? Pois é. Andar na montanha-russa, jogar alguns campeonatinhos e depois, provavelmente, ainda acredito que vai ser uma pré-Libertadores. Muito Esquece provável. fase de grupos. Esquece. Do jeito que tá. Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, pra mim, consolidados os 4 ali, o São Paulo não briga. Muito difícil. Do jeito que tá, é muito difícil. E assim, pra quem não consegue entender, deixa eu tentar ser educado. Pra quem não consegue entender comparações, supletivos estão aí. Não estou comparando jogadores, por incrível que pareça, tá? Mas só para deixar claro aqui, não estou comparando jogadores, estou comparando situações. Acho que tá fácil de entender, né, pessoal? Mas enfim, voltando para quem merece. Então, assim, a gente tem que criticar, sim, a postura desses jogadores, porque do jeito que eles estão jogando aí, do jeito que eles estão se apresentando, realmente o São Paulo não vai chegar na fase de grupos de uma Libertadores. E a gente tem que criticar também o senhor Luiz Zubeldia, porque o fato de eu não querer ou entender que uma demissão, faltando 9 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, eu entendo, na minha opinião, não estou cagando regra para ninguém, é a minha opinião. Eu acho que uma demissão, ela tem um efeito imediato bom de você ter os jogadores correndo mais em 2 jogos, indo atrás de um resultado bom, mostrando um bom futebol em 2 jogos. Depois volta para a mesma coisa, porque o problema não é só treinador. E não é uma demissão que resolve. Se você vai demitir no fim da temporada porque perdeu a convicção no treinador, beleza, ok. Mas traga uma solução melhor. Não vai trazer um outro cara que faça a mesma coisa porque é barato. E o Luiz Zubeldia, por mais que eu seja contra uma demissão nesse momento, ele precisa se ajudar. Ele não pode dar uma coletiva depois falando que tá tudo bem, que ele tem orgulho do time, que o time jogou bem. Ele não pode apresentar como solução para resolver um jogo, colocar os mesmos nomes que ele coloca sempre. Mas quem que ele tem no elenco? Cara, tenta variação tática, formações táticas diferentes, tenta mexer no time, tenta fazer alguma coisa diferente. Esse meio de campo não funciona. Será que Santi e Marcos Antônio, que já cresce uma narrativa e que parece que se confirma,
que seriam jogadores que ele não pediu, então por isso não coloca em campo. Se o treinador tem essa leitura e essa postura de colocar o seu ego ou a sua preferência acima do que é melhor para o São Paulo, que aqui a gente está no campo especulativo. Imagino eu que Marcos Antônio e Santi possam jogar um futebol melhor do que Bobadilla e Luiz Gustavo para proteger esse meio de campo do São Paulo. Agora, se eles não merecem nenhuma chance, ou eles são realmente muito ruins, execráveis nos treinos, ou pessoas muito ruins, para que o treinador tome essa atitude. Porque manter essa convicção de deixar Luiz Gustavo e Bobadilla sendo os homens do meio de campo e voltar na mesma convicção de Luciano jogar na meia, é muito difícil esperar alguma coisa diferente do São Paulo para esse ano. Era melhor colocar o time reserva, que ganhou do Cruzeiro, que ganhou do Vitória, para jogar o restante do campeonato, porque aí eu tenho mais esperança nesse time ganhar do que esse time que é o tido como titular. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que está aqui embaixo na descrição.